Amigas e amigos, mal terminou o carnaval, mal começou a quarta-feira de cinzas e o bloco dos golpistas entrou na passarela com a mídia fazendo o papel de abre-alas de comissão de frente, podemos dizer assim, para usar a linguagem do carnaval, no sentido de levar o programa do golpe adiante. O que está em pauta aí de imediato é a reforma da Previdência, e é importante a gente nunca dissociá-la da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista vem no vácuo. Mas a reforma da Previdência enfrenta mais obstáculos. Daí que entra a mídia, entra firme, né, com seus editoriais, com seus colunistas, os seus comentaristas, fazendo aí o papel de desinformar o público, manter o público distante da realidade, fazer as manipulações nesse sentido. Tem um caso emblemático, que é uma entrevista, entre aspas, do Carlos Alberto Sardenberg, com o Merval Pereira, essa turma do Globo, do Grupo Globo. A entrevista foi na Rádio CBN, entrevista entre aspas. E ele os dois defendendo uma tese absurda de que a impopularidade praticamente irrecuperável do presidente golpista Michel Temer deve ser aproveitada para se levar o programa do golpe adiante, as reformas adiante. Já que não tem salvação mesmo, que o Temer sente o pau no lombo dos trabalhadores e toque as reformas neoliberais adiante. A Miriam Leitão também entrou nessa, né, defendendo uma tese absurda de que não faz sentido na Previdência e na aposentadoria ter essa diferença entre homens e mulheres. Pega uma verdade, que é a questão da igualdade entre homens e mulheres, para difundir uma mentira de que na reforma da Previdência mulheres e homens têm de ter o mesmo tratamento. Desconsidera as condições das mulheres, as condições de trabalho, as condições de vida, enfim, toda a essência do que é a Previdência Social, do que é a aposentadoria, da condição da mulher numa sociedade como a nossa. Para a gente ter uma pequena referência sobre o que significa essa manipulação. Porque esses jornalistas engajados, chapa branca, aí do golpe do Grupo Globo, né, eles são praticamente, na prática, são a referência, né, dos demais integrantes aí de chapa branca também da mídia. É o caso, por exemplo, do Josias de Souza, esse ceboso jornalista do Grupo Folha, que também entrou aí de maneira cínica, com as suas ironias de baixo nível, né, como é bem típico dele, defendendo a mesma tese. Já que o Temer não tem nada a perder mesmo, já conquistou tudo que ele queria conquistar, entre aspas, né, conquistou, a gente sabe por quais meios, né, como ele conquistou o que o Josias diz que ele conquistou. Ele devia aproveitar essa situação, essa condição dele e tocar o barco adiante sem dar muita satisfação a ninguém, sem se preocupar com as consequências, né, com o resultado, como a sociedade vai interpretar os seus movimentos. É claro que existe por trás disso uma certa rebeldia da sua base aliada no Congresso Nacional. Isso é evidente, as manifestações aí de muitos golpistas empedernidos, de que esta reforma, como ela está, não passa. Isso é motivo de preocupação para toda essa gente. Por isso que eles acionam esse tipo de colunista, de comentarista, de editorialista, para fazer esse jogo sujo da desinformação. Essa pressão em cima dos parlamentares. Porque os parlamentares estão vendo aí claramente que o potencial de mobilização contra a reforma da Previdência e mesmo a reforma trabalhista é muito grande. Vão ocorrer aí as manifestações agora neste mês de março, e isso certamente tem um potencial muito grande, né, de mobilização no sentido de repudiar as reformas dos golpistas. É esse o movimento que se faz. Invocam até a Operação Lava Jato. É isso, né? Porque é aquela história que eu falei, aparentemente eles estão fazendo um movimento quando na verdade estão fazendo outro. Essa prisão aí desses operadores do PMDB, o tal do Jorge Luz e o seu filho Bruno Luz, é uma coisa muito estranha. Não tem cabimento, não tem lógica. Qual é a lógica que move isso? Por que essa prisão só agora? Por que deflagraram essa fase da Operação Lava Jato só agora? A Operação Castelo de Areia, do juiz Fausto de Santis, já tinha levantado tudo isso. Um tribunal aí de justiça, essas instâncias superiores, simplesmente mandou parar tudo, acabar com a Operação Castelo de Areia. E por que isso aconteceu? O que a Operação Lava Jato diz que está descobrindo, que descobriu o maior esquema de corrupção da história da Terra, da humanidade, e tudo isso já tinha sido levantado lá nessa Operação Castelo de Areia.
Né? Agora, por que só agora eles ressuscitaram tudo, requentaram tudo? O Severo, Nestor Severo, na sua delação, tinha falado disso. O Delcídio do Amaral tinha falado disso. Bom, são questões aí para a gente observar exatamente qual é o movimento que se faz. É um movimento claro no sentido de fazer pressão em cima da base do governo no Congresso Nacional e dos aliados do Temer. É evidente que essa equipe do Temer, eu falei aqui já várias vezes, não sei quantas vezes, que ela não teria nenhuma condição de pilotar o golpe. Eles vão fazendo essa pressão exatamente para que o Temer limpe o caminho. Olha aí como a gente faz claramente o desenho da marcha do golpe, juntando uma coisa com a outra. Esses comentaristas, a atitude da Operação Lava Jato, né, e outras coisas mais, a desinformação da mídia, exatamente quando a coisa começa, quando a reforma começa a tramitar efetivamente no Congresso Nacional. E as manifestações de vacilo da base aliada do governo lá no Congresso Nacional. Juntando todas as coisas, a gente tem um resultado concreto disso, né? É a pressão ferrenha em cima aí da turma do Temer, né? Tanto da sua equipe quanto da sua base aliada. O Temer que troque lá os seus, tire aquela turma lá, né? Capaz até de prender um ou outro deles lá, né? Afasta um, afasta outro, um com doença disso, outro com doença daquilo, outro com problema assim, problema assado, e vão limpando a área exatamente porque a essência é tocar o golpe adiante. Ao mesmo tempo vão criando também os obstáculos. A Folha, o Globo e o Estadão estão defendendo explicitamente que o ex-presidente Lula seja condenado para que ele não dispute as eleições de 2018. Provas, para eles não vem ao caso, né? 60 e poucas testemunhas que depuseram contra a acusação da Operação Lava Jato, documentos registrados em cartórios, escrituras de tudo que eles acusam, triplex, sítio, apartamento, terreno, tudo provado, documentado, de que a acusação não faz sentido, mas os jornalões, os grupos de mídia pedindo explicitamente a condenação do Lula. Exatamente no momento em que o Lula poderia sair por aí fazendo a mobilização popular contra as reformas do golpe. Esse pânico de que o Lula consiga se expressar, né, consiga fazer aí mobilizações no sentido de enfrentar a lógica do golpe. Essa que é a questão, além de inviabilizar a sua candidatura em 2018. Essa caçada insana, cruel, desumana, covarde, né, contra ele tem exatamente esse sentido. Juntando tudo, fazendo aí a síntese de todos esses movimentos, a gente chega claramente à conclusão, né, de que eles estão aí fazendo uma pressão violenta, né, no sentido de que o programa do golpe seja executado. Porque não tem lógica aprovar a PEC 55, sem a reforma da Previdência, a PEC 55 perde o efeito. Uma coisa está diretamente ligada à outra, né? E isso, evidentemente, que cria aí essa situação dessa pressão violenta conforme está aí nos editoriais dos jornais, dos noticiários, nesses comentaristas que eu falei aqui agora há pouco. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.